eu vou fazer uma introdução bem rápida do que é a IDIADA, para quem ainda não os conhece, tá? Mas de uma maneira bem simples. A IDIADA é uma empresa de engenharia com quase 30 anos de atuação no mercado. E a gente atua como um integrador, ou seja, a gente faz a interface entre o produto final e os usuários. E a gente consegue agregar todas as funcionalidades do veículo no nosso trabalho. Então, a gente começou há 30 anos quase como uma empresa de teste. A gente conhece muito bem as funcionalidades do veículo e esse é um dos principais valores da IDIADA no que se refere hoje ao desenvolvimento virtual, nos processos de homologação, ou seja, a gente traz nosso valor por estar conhecendo como um veículo funciona. E, além desse ativo, o que a gente tem no mundo também, como um dos princípios da IDIADA, é ter o estado da arte em termos de laboratório, em termos de pistas. A gente tem uma presença global hoje, nós estamos em 22 países, então, ou seja, a gente entende o que está acontecendo em cada país do mundo que tem um mercado automotivo. Nosso principal ativo, que é um time técnico com quase 3 mil pessoas hoje no mundo, tá? Então, isso é um dos pontos principais da IDIADA. E a nossa maneira de trabalhar é bem singular, ou seja, a gente consegue dar para o cliente um suporte, desde o conceito do veículo até o veículo validado, passando por todas as áreas do desenvolvimento virtual e físico. Então, isso a gente consegue agregar um conhecimento muito grande, trazer um suporte para o cliente, ajudando ele a estar seus desafios de engenharia. E nosso time técnico hoje, 50% do nosso time técnico hoje está com as atividades na área virtual. Então, é como é que a gente está dividido hoje no mundo. E pensando em serviços da IDIADA, a gente separa nossa companhia em 4 famílias de serviço, que a primeira é a engenharia, ou seja, tudo que é o desenvolvimento e teste do veículo. A segunda família é a homologação, tá? Ou seja, se o cliente precisa da nossa ajuda para homologar, para ter um certificado de aprovação de algum governo específico, a gente tem um braço para fazer isso. A terceira família são os campos de provas que a gente tem no mundo, Espanha, China, ou seja, esses campos de provas são abertos para os clientes poderem estar utilizando. E, por fim, se o cliente tem a necessidade ou desejo de estar construindo um campo de provas ou um laboratório, a gente está apto a dar esse serviço, esse valor para o cliente também. No Brasil, nós estamos aqui desde 2010, tá? Isso é importante. A IDIADA do Brasil é uma empresa local que está aqui desde 2010. E hoje a gente tem escritórios ou laboratórios em São Bernardo do Campo, onde é a nossa matriz, Itatiaia, onde a gente conta com um laboratório de emissões estado da arte, já apto para fazer ensaios de Procon VL6, L7. Itatiaia, onde está esse laboratório, como eu comentei, e temos 2 escritórios, um em Betim e outro em Belo Horizonte, sendo que o nosso último escritório, agora reinaugurado recentemente, é o de Belo Horizonte, seguindo com o nosso plano de expansão local e seguindo também as tendências de mercado, tá? E hoje eu tenho o prazer de estar apresentando para vocês o Rodrigo, tá? O Rodrigo, ele é engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, tá? Ele fez ele tem um intercâmbio de motorsport pela Universidade de Coventry também, tá? Atuou como engenheiro na Porsche Cup, tá? Também atuou como engenheiro de performance no INSA, foi anfitrião da Fórmula 1 e hoje ele atua como engenheiro sênior da IDIADA em dinâmica veicular. Então, Rodrigo, eu passo para você a palavra aqui. Você vai me dando o timing para eu estar passando os slides para você. Beleza, obrigado pela introdução aí, Cristiano. Bom dia a todos. Obrigado a todos aí pela presença, né? É um prazer enorme estar aqui nessa apresentação com vocês. Cristiano, se você quiser, acho que dá para eu compartilhar a apresentação aqui mesmo, aí eu vou no compartilhamento aqui mesmo, eu acho que já funciona. Vocês estão conseguindo ver minha tela, certo? Dei um sinal aí. Bom, vamos falar aqui sobre as aplicações de dinâmica veicular, né, no desenvolvimento automotivo. Né, isso é
uma parte bem importante aqui do meu dia a dia na Ediada, né, do meu time inteiro. E aqui a gente vai apresentar o processo de desenvolvimento de performance do carro, né? A gente vai dar uma geral de como a gente desenvolve o aspecto da dinâmica veicular. E, com base nesse procedimento que a gente usa, eu vou mostrar como que se encaixa a simulação da dinâmica veicular aí nesse aspecto. Então, o desenvolvimento automotivo, né, ele tem uma parte de performance bem importante, que tem início com a determinação de algumas metas, né? A gente tem metas de desempenho, que é o que a gente chama de target setting, né? A primeira etapa do processo aí de desenvolvimento de desempenho do carro é o target setting, né? No target setting, a gente vai tentar correlacionar os aspectos subjetivos de feeling do motorista, do passageiro, em aspectos objetivos, né, que são métricas que a gente utiliza para caracterizar o comportamento do carro. Tá? Então, a gente tem esse diagrama V, né, que é como a gente faz o desenvolvimento, e nesse diagrama a gente tem diversos níveis, né? O primeiro nível aqui é exatamente esse target setting, que tem uma base forte na análise de mercado, né? Então a gente vai fazer um benchmarking ali, a gente vai estudar onde que o produto que a gente está desenvolvendo se encaixa dentro do mercado, naquele nicho de mercado ali, como é que estão os concorrentes em termos de desempenho, né? Em termos de aspecto de conforto e esse tipo de coisa. E aí, a partir desse benchmarking, a gente determina essas métricas mais objetivas e aí a gente parte para um procedimento que a gente chama de target cascading, né? Ou, traduzindo aí, de uma maneira um pouco genérica, seria desdobramento de metas, né? E no target cascading, a gente vai transformar essas métricas, esses indicadores objetivos, que são de desempenho do veículo, de modo geral, a gente vai transformar eles em metas dos subsistemas, né? Então, a gente vai identificar valores dos subsistemas, valores de parâmetros dos subsistemas que correspondem a um comportamento desejado do carro, né? Que vão gerar aquele comportamento gerado do carro. E aí, tendo essa informação, a gente parte para os targets a nível de componente, né? Então, quando a gente faz o target cascading aqui, a gente vai fazer algumas análises de cinemática e compliance da suspensão, né? Então, a gente vai analisar o movimento da suspensão e também as deformações que a suspensão sofre com as forças que são aplicadas. E aí, a partir dessas análises, a gente consegue identificar targets a nível de componente, por exemplo. A gente identifica qual é a rigidez estrutural que o componente tem que ter, qual a deformação que é aceitável ali para não ter um prejuízo significativo no desempenho e esse tipo de coisa. E então, isso tudo aqui acontece desse lado esquerdo aqui do nosso diagrama, e aí do lado direito a gente parte mais para a parte de validação, né? Então, a gente tem a validação virtual, que é a primeira etapa, a nível de componente, e aí depois a gente faz a validação do sistema e a validação do veículo completo, que seriam os testes físicos. Então, nessa primeira parte aqui, né, quando a gente está na etapa do target setting, a gente tem os atributos a nível de consumidor, né, que são aspectos mais gerais, né, são coisas bem subjetivas, né, a gente está avaliando questões como o quão confortável o carro o quanto desempenho o carro tem, e aí a gente vai transformar esses aspectos subjetivos, primeiramente, em atributos de engenharia, né? Então, por exemplo, a gente vai começar a falar com relação à métrica de conforto, a gente poderia utilizar o nível de aceleração média que é transmitida ao passageiro em um certo tipo de situação, né? Algum tipo de estrada específica. E depois desses atributos de engenharia, a gente vai para os atributos de piloto profissional, né? A gente tem os nossos pilotos de teste e validação integrados no desenvolvimento do carro. E aí, esses pilotos, eles têm um feeling muito mais apurado do que uma pessoa comum, né? Então, são pessoas que são treinadas para avaliar comportamento do carro e correlacionar esses comportamentos com os atributos de engenharia que a gente desenvolve. E aí, exatamente falando sobre esse desdobramento de metas, né? A gente tem 3 níveis principais, né? Que são o
VTS, que seria as métricas a nível de veículo, né? Vehicle Target Setting. A gente tem o SSTS, que seria o Suspension Subsystem Target Setting, né? A gente tem os targets a nível do subsistema de suspensão, né? Então, a partir desses targets que a gente tem do veículo, né? Que a gente partiu de uma ideia subjetiva, transformou em targets objetivos para o veículo como um todo. E aí, a partir desses targets que a gente tem como veículo todo, para um veículo todo, a gente consegue identificar quais são os targets a nível de subsistema que vão gerar aquele comportamento a nível de veículo completo. E depois dos targets de subsistema, a gente tem os targets a nível de componente, né? Que aí a gente tem diversos detalhamentos do projeto, né? Já são coisas que acontecem na fase mais avançada do projeto. Então, a gente vai ter aí target de posição de hardpoint, a gente vai ter rigidez de mola, rigidez de bucha e esse tipo de coisa. Então, alguns detalhamentos desse processo, né? Durante alguns exemplos que a gente vai dar aqui, né? Durante a geração de metas para a parte de veículo, né? Para o veículo inteiro. Né? A gente tem indicadores de handling, a gente tem indicadores de conforto, a gente tem indicadores de estabilidade. Né? Então, handling seria a parte da dinâmica veicular, que é mais preocupada com o desempenho em curvas do carro. Né? E aí, ride seria mais a parte de conforto. E estabilidade seria mais a parte de segurança. Né? E aí, o steering seria o estacionamento, né? Então, o sistema de direção, que seria integrado nesses outros subsistemas aí. Né? Então, a gente tem indicadores para cada um desses aspectos do desempenho do carro. E a gente tem, a partir desses indicadores, a gente vai gerar os indicadores do subsistema de suspensão. Né? Então, a gente vai ter alguns gradientes que a gente utiliza para definir nossas métricas de suspensão, né? Definir curva de amortecimento, razão de estressamento e esse tipo de coisa. Né? E para isso a gente utiliza essas ferramentas aqui no lado direito. Né? A gente tem o TCT, que é o Target Cascading Tool, que é uma ferramenta interna da IDIADA, né? Que a gente utiliza para esse desdobramento de metas. A gente tem, numa fase inicial do projeto, a gente utiliza modelos paramétricos, né? Que são modelos mais de alto nível. E aí, quando eu digo alto nível, quer dizer que a gente tem um nível de abstração maior no modelo, né? Então, é um modelo mais simples, né? Com menos custo computacional, porém com respostas mais rápidas, né? Então, a gente consegue variar parâmetros de uma maneira mais rápida para avaliar não o projeto em si, mas as possibilidades que a gente pode utilizar no projeto, né? A gente pode identificar como que o comportamento do carro responde a determinadas modificações, para a gente entender melhor quais são as modificações mais adequadas a implementar. E a gente tem o simulador Driver in the Loop, né, que a gente tem uma imagem dele aqui, que também é utilizado em vários pontos, né, em várias fases do projeto, desde a concepção das métricas iniciais ali de veículo, né, que eu falei que a gente tenta correlacionar uma interpretação subjetiva do desempenho do carro em uma interpretação mais objetiva, né? A gente tenta fazer uma correlação entre métricas objetivas e um feeling mais subjetivo do comportamento do carro. E uma das ferramentas que a gente utiliza nessa fase do processo é exatamente o simulador, né? Que a gente consegue variar métricas ali e ver como é que o nosso piloto responde àquelas métricas. Então, alguns exemplos de algumas ferramentas que a gente tem internas aqui da IDIADA, né? São todas desenvolvidas pela empresa mesmo. Então, a gente tem o Dynasoft, que é uma ferramenta de processamento de dados, né? Para geração de métricas, né? Então, a gente tem uma quantidade muito grande de dados gerados pelas nossas simulações, pelos nossos testes. Então, isso gera uma grande quantidade de informação para a gente processar, né? E a gente tenta sempre automatizar esse processamento o máximo que a gente pode. E isso aqui inclui também as ferramentas de visualização de dados, né? Então, a gente tem a nossa ferramenta de QNC e FVV,
né? KNC é uma abreviação de Kinematic and Compliance, né? Que seria cinemática, e compliance, traduzindo, seria como se fosse deformação da suspensão, né? Então, quando a gente faz o projeto do carro, a gente tem que levar isso em conta, né? Um aspecto bem significativo do comportamento da suspensão, né? É a deformação dos componentes. E aí eu não falo não somente de deformação de mola e tal, mas a gente tem os próprios membros estruturais da suspensão deformando, e como, em geral, esses componentes eles são montados, eles são ligados ao chassi através de buchas, essas buchas têm deformações significativas e a gente leva em consideração a deformação dessas buchas no projeto da geometria. A gente tem também o nosso Target Cascading e Model Generation Tool aqui, né? O TCT é o Target Cascading Tool, né? Que é uma ferramenta que automatiza esse processo de desdobramento das métricas, a partir da geração das métricas de veículo completo, a gente consegue chegar nas métricas de subsistema de uma maneira muito mais rápida, né, de uma maneira mais automatizada. E a gente tem o AMG, que é o nosso Automated Model Generator, né, que é uma ferramenta que a gente também utiliza para gerar modelos e relatórios de avaliação desses modelos de uma forma mais automatizada, né? E aqui a gente tem, do lado direito, as nossas ferramentas de dados que são mais relacionados a essa percepção subjetiva do carro, né? A gente tem esse SCA, que seria o Statistical Correlation Analysis, e a gente tem a ferramenta de DNA, né? Que é um termo interessante que a gente usa para descrever características que são específicas de uma marca, né? Que a gente chama isso de DNA, que é como se fosse o DNA da marca. Então, tem certos aspectos de uma marca que são muito conhecidos, né? Que todo mundo associa aquela marca àquele tipo de comportamento do carro, né? Então, todo mundo espera que os carros daquela marca vão ter um certo tipo de comportamento. Esse comportamento é caracterizado pelas métricas específicas lá a nível de veículo, né? E a gente tem uma correlação aí, né? No nosso desdobramento de metas, a gente tem uma ferramenta para fazer essa correlação com as características específicas da marca que a gente está desenvolvendo o projeto junto com a gente, e os aspectos subjetivos que são avaliados no nosso simulador. E aí, alguns exemplos das simulações mais comuns de dinâmica veicular, né? A gente tem a primeira aí que eu estou falando é a simulação de suspensão, né? Que a gente utiliza mais as simulações de cinemática e compliance, né? Então, aqui nesse vídeo a gente tem um exemplo, né? Uma suspensão duplo A e monochoque, né? Uma suspensão um pouco mais complexa, né? Nas suspensões, nas análises de suspensão, a gente está procurando mais avaliar os targets de cinemática, né? Então, a gente vai definir as coordenadas dos pontos de ancoragem da suspensão no chassi, de modo que o comportamento cinemático da suspensão ele coincida com o que a gente quer a partir das métricas que a gente estabelece para o nosso sistema, certo? Aí a gente tem também as simulações de veículo completo, né, que aí são usadas em várias etapas do nosso projeto, né? Primeiro, a gente pode utilizar esse tipo de simulação para otimização e verificação dos nossos targets de veículo, né? E a gente também pode utilizar essas simulações para fazer ajustes nas propriedades cinemáticas, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas simulações que a gente só consegue, alguns aspectos que a gente só consegue avaliar do carro, se a gente fizer uma simulação de veículo completo, né? Por exemplo, as simulações, os aspectos relacionados ao conforto, né? Simulações de ride. Porém, alguns desses aspectos eles são fortemente influenciados pelas características de cinemática e compliance da suspensão. Então, a gente não vai conseguir avaliar esses aspectos só com análise de cinemática e compliance, mas a gente vai fazer modificações de cinemática e compliance na suspensão e vai avaliar a resposta do carro a essas modificações, né? Então, para isso, a gente precisa de simulações de veículo completo. Outro tipo de simulação que a gente tem são as simulações paramétricas, né? Que aí elas são bem úteis para fazer estudos de sensibilidade, né? Tem uma diferença bem grande entre as simulações paramétricas e as simulações multicorpos, né? No caso, as duas primeiras simulações que eu mencionei aqui, a
simulação de suspensão e simulação de veículo completo, elas tendem a ser simulações multicorpos. Numa simulação multicorpos, a gente vai representar todas as peças móveis de interesse no nosso sistema. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu quero fazer uma análise de handling ou de conforto do carro completo, não necessariamente eu preciso modelar o powertrain se movendo ali, eu não preciso modelar o câmbio, driveline, motor, esse tipo de coisa. Mas eu preciso modelar o movimento da suspensão, preciso modelar deformação das buchas, deformação do amortecedor, esse tipo de coisa. Então, eu vou fazer uma simulação multicorpos, em que eu vou modelar todos esses componentes e avaliar como que o movimento deles reflete no comportamento geral do veículo. No caso da simulação paramétrica, a gente não tem isso, né? A gente não tem essa representação mais fiel, digamos assim, né? É uma representação mais complexa, que a gente tem uma quantidade bem maior de peças, mas ao invés de fazer isso, a gente tem os inputs que vêm das simulações de cinemática e compliance, né? Então, a gente vai ter as curvas do sistema, que são geradas pelas simulações multicorpos, e ao invés de implementar os corpos, as peças em si, na nossa simulação, a gente vai entrar somente com a curva que representa o comportamento desses corpos, né? Então, o nosso modelo ele vai usar uma tabela ali de interpolação, e aí, com isso, a gente consegue ter um custo computacional significativamente reduzido. Lógico que isso tem um custo de acurácia, né? A gente vai perder um pouquinho da precisão, mas, de modo geral, né, a gente trabalha bastante fazendo conversão entre esses modelos, né? Geralmente, a gente costuma converter bastante modelos de multicorpos para modelos paramétricos, e a gente consegue uma correlação muito boa entre esses dois tipos de simulação, né? Então, a gente tem uma confiabilidade bem grande nessas simulações. E aí, as simulações paramétricas, como elas conseguem como a gente consegue rodar elas muito mais rapidamente, a gente consegue usar elas para fazer várias modificações e testar várias modificações de uma maneira bem mais rápida, né? Então, ela é muito útil para fazer estudos de sensibilidade e também para fazer uma correlação entre as propriedades a nível de subsistema e a nível de veículo, né? Então, por exemplo, a gente pode identificar um certo gradiente de variação de câmbio ali, né? O quanto meu ângulo de câmbio do pneu varia em relação ao custo da suspensão. E aí a gente pode identificar que com esse determinado gradiente, a gente tem uma certa propriedade de veículo completo, né? uma certa métrica. E se a gente modificar esse gradiente por exemplo, 10%, a gente vai ter um comportamento que varia em 5% de uma métrica a nível de veículo completo. Então, essas simulações paramétricas elas são muito úteis para fazer esse tipo de correlação e elas agilizam bastante o nosso processo. Então, algumas aplicações das simulações de cinemática e compliance. A principal aplicação é exatamente a definição de hard points da suspensão, né? Os hard points, eles são as coordenadas dos pontos de conexão dos componentes da suspensão. Então, a gente tem, por exemplo, aqui nessa suspensão duplo A, né, double wishbone, a gente tem esses pontos de conexão dos braços com o chassi, né, que são essas buchas aqui. A gente tem os pontos de conexão dos braços com a manga de eixo e os pontos de conexão do amortecedor com o chassi e do amortecedor com o braço e suspensão. Então, todos esses pontos representam pontos de conexão no nosso sistema. E esses pontos de conexão, a posição desses pontos de conexão é extremamente importante no comportamento do carro, no comportamento da suspensão, mais especificamente falando. Então, uma das fases de projeto da dinâmica veicular é exatamente a definição da posição desses pontos, né, que é o que a gente chama de hard point definition. Né? Então, a gente vai trabalhar na definição das coordenadas desses pontos, de modo que o nosso subsistema de suspensão ele tenha o comportamento que a gente deseja. A gente também pode utilizar essas análises de cinemática e compliance para fazer definição de curvas de mola e amortecedor. Né? Então, a gente pode testar curvas não lineares para esses componentes. Né? Às vezes, a gente quer um comportamento não linear em termos da rigidez da suspensão,
e a gente pode ter uma influência significativa da cinemática da suspensão nessa rigidez geral, por causa dos efeitos de alavanca aí que a gente vai ter do braço de suspensão atuando sobre o amortecedor, né? Então, o termo mais técnico para se referir a isso é razão de instalação, né? Então, a gente pode ter uma razão de instalação variável. E aí, se a gente tem uma razão de instalação variável, significa que a rigidez da nossa suspensão varia com o curso, né? Tanto a rigidez quanto o amortecimento, eles vão variar com o curso do nosso subsistema. Então, a gente consegue avaliar a integração dessas curvas de mola e de amortecedor no nosso sistema de suspensão completo, e a gente consegue avaliar essa variação de rigidez da suspensão como um todo, de rigidez e amortecimento. E a gente também tem esse tipo de simulação para fazer a definição das curvas de bucha, né, que seriam as curvas de compliance, né? Então, a gente vê aqui uma representação das buchas, né, esses cilindros cinzas aqui que fazem a conexão dos braços de suspensão com o chassi. Essas buchas, elas são deformáveis e elas têm uma deformação planejada, né? Não é simplesmente um componente aleatório que é macio e deforma e a gente não tem nenhum controle sobre a deformação. Não. A gente vai tentar estabelecer curvas de deformação que vão causar o comportamento que a gente deseja no nosso subsistema de suspensão. Então, por exemplo, imagina que eu aplico, se o carro está fazendo força, se o carro está fazendo curva, a gente vai ter a aplicação de uma força lateral aqui na banda de contato dos pneus com o chão, e essa força lateral ela vai ser transmitida para os braços da suspensão. E a gente vai ter deformação dessas buchas por causa dessa força. E aí, quando essas buchas deformam, a gente vai ter variação da geometria da nossa suspensão. Então, a gente vai ter variação do ângulo de câmbio, a gente vai ter variação do ângulo de convergência, e esse tipo de coisa ele precisa ser muito bem planejado e muito bem controlado, porque isso pode ter uma influência bem significativa no desempenho do carro, inclusive de maneira negativa, né? Se isso não for bem avaliado, bem conduzido, né? Se esse processo não for bem conduzido, a gente vai ter certamente um impacto negativo no desempenho do carro e às vezes até na segurança, né? Então, esse é um aspecto bem importante do desenvolvimento de dinâmica veicular. E agora, trazendo o exemplo das aplicações de veículo completo, né? A gente tem alguns tipos de aspectos do desempenho do carro que a gente avalia, né? A gente pode avaliar desempenho, a gente pode avaliar segurança, né? E aí, no caso do desempenho, a gente vai fazer manobras específicas, né, para avaliar. Então, a gente pode usar manobras, por exemplo, para avaliar a quantidade de aceleração lateral que o nosso carro consegue gerar. Então, alguns exemplos que a gente tem aqui de manobras desse tipo, né, são o fish hook e a curva a raio constante, né, que é comumente conhecida como skid pad. No fish hook, basicamente, você vai fazer uma curva para um lado e depois inverter a curva para o outro lado e manter essa segunda curva num raio, numa distância bem maior, né? E aí você vai tentar fazer essa manobra com a maior velocidade possível para que você tenha o máximo de aceleração, para que você possa avaliar o máximo de aceleração lateral que o carro consegue gerar naquela condição. E a curva de raio constante é basicamente um círculo, né? Uma pista circular, que a gente vai definir o raio dessa trajetória circular e vai ter o nosso carro aumentando progressivamente a velocidade naquele mesmo raio para avaliar o máximo de aceleração lateral que a gente consegue gerar e também características de equilíbrio do carro, né? Então, se a frente do carro escorrega primeiro, se a traseira do carro escorrega primeiro, né? O quanto que isso influencia no comportamento do carro, esse tipo de coisa. A gente também tem as avaliações de segurança, né? Que geralmente são manobras de handling que a gente tenta simular uma condição de emergência, né? Por exemplo, tem um obstáculo que aparece, né? De repente o cara está na estrada e aparece um animal no meio da pista ali, atravessando a pista, e ele precisa desviar muito rapidamente, ou alguém à frente dele freia de uma maneira muito brusca, esse tipo de coisa. E aí ele precisa fazer uma manobra de evasão ali, que ele vai mudar de faixa. Isso pode acontecer numa via de faixa duplicada, né? Que todo mundo está andando na mesma direção, então nesse caso aí ele só precisaria mudar de faixa uma vez.
mas pode acontecer também que ele está numa via de mão dupla e ele precisa sair da faixa dele e retornar o mais rápido possível, né? Então, nesse primeiro caso, aí a gente teria manobra de single lane change. E no segundo caso, a gente teria manobra de double lane change. Então, nessas manobras, a gente avalia a estabilidade do veículo, a gente avalia se ele tem alguma tendência a capotamento por causa dessa manobra brusca e esse tipo de coisa, né? Então, a gente faz essa avaliação em ambiente virtual muito antes, né? Porque isso tem um impacto significativo no desenvolvimento do carro, tanto em termos de tempo quanto em termos em termos financeiros, né? Então, tem o custo de tempo e o custo de dinheiro mesmo, que a gente consegue economizar muito quando a gente traz boa parte do desenvolvimento para esse ambiente virtual, certo? A gente também tem avaliações de resposta de frequência, né? Então, nesse caso, a gente vai simular uma coisa que não aconteceria no mundo real, que seria a gente colocar uma entrada senoidal no estacionamento do volante, né? E essa entrada senoidal ela vai ter uma frequência variável, né? Então, progressivamente, a gente vai aumentando essa frequência. E aí, naturalmente, isso não representa uma condição de mundo real, né? Não é uma manobra de mundo real, mas a partir dessa análise, a gente consegue extrair métricas que caracterizam respostas de mundo real. E podem ser extrapoladas até para essas outras manobras que eu falei aqui. Por exemplo, no Double Lane Change, a gente não tem condições de avaliar o quão rápido o motorista ia aplicar o estressamento ali, né? Então, na avaliação da resposta de frequência, a gente consegue fazer uma variação da velocidade que o motorista está aplicando a entrada no sistema, né? Então, quando a gente vai para as frequências maiores, a gente vai ter esse input sendo muito mais brusco, né? Então, a gente consegue avaliar o veículo em um range de condições mais ampliado, né? Do que se a gente fizesse somente numa análise, numa condição específica. Outra aplicação de veículo de simulação de veículo completo são as simulações de ride, né? E aí isso aqui é um caso bem interessante, porque nas simulações de ride a gente pode simular várias coisas, né? A gente tem algumas simulações padrão, né? Às vezes é um obstáculo, às vezes é uma pista mesmo real, às vezes a gente está tentando reproduzir uma pista de teste para fazer correlação, né? Então tem várias coisas que a gente consegue avaliar. E aí, de modo geral, a gente consegue fazer essas avaliações em alguns obstáculos específicos, né? Ou quando a gente vai fazer uma simulação de uma pista real, né? A gente pode fazer um escaneamento da pista, né? Então a gente vai fazer uma medição da variação de altura dessa pista, né? Como a gente tem esse mapa de calor aqui nesses dois casos, né? A gente tem um mapeamento da pista que é medido, né? A gente tem uma pista real ali que vai ser medida e a partir desse mapeamento a gente vai reproduzir um modelo da pista que vai ser inserido no nosso modelo geral aqui na nossa simulação, né? Então, quando a gente faz essa remodelagem de estradas reais, geralmente a gente procura alguma estrada que é uma condição crítica para o mercado que ele está inserido, né? Então, por exemplo, se vai ser um carro que vai ser vendido exclusivamente nos Estados Unidos, a gente vai procurar uma rua que é bem ruim nos Estados Unidos, que vai servir de exemplo para a gente avaliar ali algum aspecto do carro. Se vai ser um carro que vai estar inserido exclusivamente no mercado da Índia, vamos dizer, a gente vai avaliar algumas estradas da Índia. E é legal porque a gente consegue fazer essa correlação não só na simulação genérica, assim, né, como também no simulador, né? A gente tem o simulador Driver in the Loop, que a gente tem o nosso piloto real ali, numa plataforma de movimento, e essa plataforma de movimento ela vai tentar reproduzir os movimentos do carro conforme os outputs da simulação, né? Então, a gente utiliza essa ferramenta bastante para ajudar na identificação do feeling, né? Nessa parte de correlação dos targets objetivos com a percepção subjetiva do comportamento do carro. E a gente também consegue utilizar esse tipo de simulação para fazer acerto de componente, como, por exemplo, amortecedor, bucha, molas, que aí pode ser mola helicoidal, mola pneumática,
batente de suspensão, né, que aí pode ser batente de compressão, que seria o bump stop, ou batente de extensão, que seria o rebound stop. Então, a gente vai ter esses diversos aspectos sendo analisados e a gente vai identificar como a variação nas curvas desses componentes, como o amortecedor e bushing, vai modificar a resposta a esses aspectos. Outro tipo de simulação que a gente tem bem comum é um tipo de simulação paramétrica, né? São as simulações de tempo de volta. Então, as simulações de tempo de volta consistem em a gente colocar o modelo do carro em uma pista fechada, né? Um circuito. E aí, esse tipo de simulação é mais para uma comparação qualitativa, né? Então, a gente vai comparar diversos carros diferentes, né? Podem ser carros concorrentes, ou a gente pode fazer uma comparação de evoluções de modelo. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um modelo agora que vai entrar no mercado em 2024 e vou comparar com a versão que já existe no mercado atualmente desse próprio modelo. Então, a gente vai fazer a versão nova do carro e a gente vai comparar com a antiga. Aí, uma das maneiras que a gente utiliza para comparar o desempenho é a simulação de tempo de volta. A gente também pode fazer ajuste de desempenho, né? A gente pode modificar alguns componentes, que seria modificar o projeto do componente mesmo, ou a gente pode fazer teste de acerto do carro, né? O setup testing aí seria quando a gente tem um componente que permite diversas configurações serem utilizadas. Então, como que a gente identifica qual a melhor configuração, né? Qual é a configuração daquele componente específico que vai gerar um melhor desempenho. Por exemplo, a gente pode estar falando aí de pressão de pneus, a gente pode estar falando aí, no caso de molas pneumáticas, do ajuste de pressão que a gente vai fazer na curva de mola, né? A gente pode falar, no caso de amortecedores reguláveis, qual a configuração que o amortecedor vai funcionar. E aí, isso aí é uma coisa mais para carros esportivos, né? Em carros de passeio mais comuns, a gente não tem esse tipo de recurso. Mas, se a gente está desenvolvendo um projeto desse tipo de carro, então a gente pode usar essa ferramenta aqui para avaliar o impacto dessas modificações. E aí, um outro tipo de simulação que é bem interessante é a simulação do driver in the loop aqui no nosso simulador. Eu estou tendo uns probleminhas técnicos para rodar o vídeo, mas eu vou passar aqui a visão geral aqui que a gente quer, né? Que é basicamente isso, né? A gente tem uma plataforma de movimento, né? E essa plataforma de movimento a gente vai ter um piloto ali, né? Que vai estar avaliando o carro em uma pista específica. Essa pista pode ser um campo de prova nosso, ou sei lá, um campo de prova do cliente, ou ela pode ser uma pista do mercado ao qual o carro vai ser inserido, né? Então, a gente pode fazer um escaneamento dessa pista aí, dessa rua, dessa estrada, e a gente pode reproduzir isso no simulador também. E aí a gente tem um piloto profissional fazendo a validação desses targets que a gente estabeleceu a nível de veículo, né? Ele vai tentar identificar uma correlação entre os targets objetivos que a gente teve e a percepção subjetiva dele, né? Com relação ao conforto, com relação ao handling do carro, né? Ao desempenho do carro em curvas, com relação à segurança, estabilidade. E a gente pode fazer modificações. Aqui a gente tem um exemplo bem legal aqui, né? Essa tela de modificação de setup em tempo real. Né? A gente pode fazer variações de vários componentes, né? Aqui, no caso, a gente tem as opções de modificar ajuste de rigidez de baixa estabilizadora, ajuste de amortecimento, ajuste de mola. E essas modificações são implementadas em questões de minutos ali, poucos minutos. Né? A gente consegue fazer essas modificações e aí modifica completamente a percepção de movimento do piloto. Então, a gente consegue avaliar qual o impacto dessas modificações na percepção subjetiva. E aqui, nesse caso, a gente tem um estudo que foi feito lá no Headquarters, a IDIADA, né? Que a gente fez uma correlação desse modelo do simulador com o carro real aqui no campo de prova nosso, né? Então, a gente tem uma ferramenta muito útil
que proporciona uma economia muito grande de recursos aí, né? Tanto de tempo quanto de recursos financeiros, pela quantidade de componentes que a gente consegue modificar e testar de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais barata, né? A gente consegue reduzir drasticamente a quantidade de protótipos que a gente tem aí no nosso desenvolvimento, né? Isso proporciona uma economia muito grande aí, um aumento muito significativo da eficiência do processo, certo? Então, é esse tipo de coisa que a gente consegue fazer com esse tipo de simulação, né? A gente faz avaliação de atributo, né? Então, a gente consegue fazer uma correlação melhor entre as métricas objetivas e a percepção ali do carro. A gente também consegue fazer ajuste de componentes, né? E aí, tem umas coisas bem interessantes que a gente consegue fazer no simulador, por exemplo, a gente consegue fazer ajuste da curva de pneu em tempo real, né? Quando a gente tem parceria com o fornecedor de pneus e aí está sendo desenvolvido um pneu exclusivamente para aquele carro, a gente consegue fazer modificações da curva de força do pneu e testar essas diferentes curvas no simulador. E aí, tendo essas curvas definidas, a gente consegue reproduzir essas curvas no projeto do pneu, né? Então, é uma coisa bem legal aí da etapa do desenvolvimento e que proporciona uma redução de custo bem significativa, né? Porque se a gente não tivesse esse recurso do simulador, como a gente está avaliando uma percepção subjetiva do comportamento do carro, a gente teria que fazer um protótipo desse pneu, mais uma mula de teste ali do carro, integrar os dois e testar. E aí teria que ser vários protótipos de pneu para a gente identificar o melhor recurso possível, né? Então, o custo associado a isso seria muito grande e seria um tempo de projeto muito maior. Então, o simulador Driver in the Loop ele vem para ajudar exatamente nesse aspecto, né? E, basicamente, é essa ideia geral aqui da nossa apresentação, né? Então, queria agradecer aí todos pela presença de vocês e vou abrir aqui para vocês fazerem perguntas. Pessoal, para a gente fechar aqui, primeiro, mais uma vez, eu agradeço a todo mundo que esteve presente. A gente fica feliz de ver uma plateia tão grande quanto a de hoje. Tem bastante gente interessada nesse assunto. Nós deixamos aqui um e-mail geral da Ediada, então fiquem à vontade para nos perguntar coisas, colocar ponto que não foi. Às vezes a gente esqueceu de tratar aqui. Esse é um tema bem complicado, bem grande, bem desafiador. Então, a gente deixou um e-mail geral da Ediada para vocês nos contatarem. E uma outra coisa importante é que fazer o webinar é uma maneira da gente estar mais próximo de vocês, tá? Então, nós vamos estar depois mandando uma pesquisa para quem quiser responder. Essa pesquisa ela é voluntária, ela é anônima, mas ajuda a gente poder pensar em 2023 e ajustar o conteúdo, ajustar a maneira que a gente pode compartilhar as experiências que a Ediada tem no mundo e trazer tema que é interessante para o nosso mercado. O mercado brasileiro tem bastante desafio, tem bastante ponto específico, e a gente quer estar cada vez mais próximo do nosso mercado e trazendo soluções mais ajustadas para o que o cliente vai precisar para os desafios da engenharia. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todo mundo que está aqui, deixo um abraço a todos, e com certeza, 2023, nós vamos ter bastante coisa para estar trazendo para vocês. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos.